voltando para mais um estudo sobre o decreto 2745 de 1998, vamos verificar como é que é feito o cadastro, o registro cadastral, a pré-qualificação e habilitação de licitantes. Bom, no 4.1, a Petrobras manterá registro cadastral de empresas interessadas na realização de obras, serviços ou fornecimentos para a companhia. Para efeitos da organização e manutenção do cadastro de licitantes, a Petrobras publicará periodicamente aviso de chamamento das empresas interessadas, indicando a documentação a ser apresentada, que deverá comprovar habilitação jurídica, capacidade técnica, genérica, específica e operacional, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal. As firmas cadastradas serão classificadas por grupos segundo a sua especialidade. Os registros cadastrais serão atualizados periodicamente, pelo menos uma vez por ano. Aqui, note que ele diz o seguinte: serão atualizados pelo menos uma vez por ano. E aqui, sem dar prazo, ele diz que, para efeitos de organização e manutenção do cadastro de licitantes, a Petrobras publicará periodicamente. Isso aqui, note o seguinte: periodicamente quer dizer em um período pré-estabelecido. Aqui ele diz que pelo menos uma vez por ano. Não significa dizer que você vai fazer, que a Petrobras vai fazer isso apenas, essa atualização ou a publicação periódica, apenas uma vez por ano. Isso aqui você fica atento. Não significa que será feito uma vez por ano. Ou seja, periodicamente, mas pelo menos uma vez por ano. Ou seja, uma vez por ano tem que ser feito. Agora, a Petrobras pode fazer 2, 3, 4, 5, uma vez por mês. Ela fica a critério dela. Justamente, ela não está amarrada a fazer uma vez por ano. Ela tem que fazer uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, mas ela pode fazer em mais vezes. Então, se alguém te perguntar quantas publicações a Petrobras vai fazer de chamamento de empresas interessadas para cadastro, você vai dizer, pelo menos uma vez. Mas se tiver lá as alternativas 2 vezes, 3 vezes, nenhuma vez, fica meio incoerente. Não pode fazer a 0 vezes no ano, mas acima de 1 ela pode fazer. Os critérios para a classificação das firmas cadastradas serão fixados por comissão integradas por técnicos das áreas interessadas, indicados pelos respectivos diretores e designado pelo presidente da Petrobras, e serão estabelecidos em norma específica aprovada pela diretoria. Os critérios, né? Vou classificar as empresas como? Não, esses critérios eles vão ser pré-definidos antes por uma comissão integrada por técnicos escolhidas pela direção, né, pelo presidente. E esses critérios eles vão compor, né, vão estabelecer uma norma específica. O porquê disso? Para que os critérios não vão ser mutáveis, pelo menos a curto prazo, é claro. Todas as normas passam por revisões, mas não são normas, a norma não vai ser de acordo com a cara da comissão. A comissão vai estar lá
e as normas técnicas vão ser vistas. As normas específicas vão ser aprovadas pela direção e vão ser o norte de todos os processos licitatórios. Você vai ter lá a classificação de acordo com esses critérios que esse grupo, né, essa comissão, manteve como o norte, né, da licitação. Aí no 4.5, feita a classificação, o resultado será comunicado ao interessado que poderá pedir reconsideração sobre a sua classificação, desde que requeira no prazo de 5 dias, o cara tem 5 dias para recorrer, apresentando novos elementos atestados ou outras informações que justifiquem a classificação pretendida. É mais ou menos assim, eu sou uma empresa que mostro lá que eu tenho certificado de soldador, eu sou uma ótima empresa soldadora, e dentro de solda nós temos várias divisões. Tem um que é MIG, eu não conheço todas elas. MIG, tem outros que são MAG, solda elétrica. A empresa ela apresenta lá os certificados dela em solda elétrica, mas ou ela quer ser classificada como prestador de serviço de todos esses três tipos que ela produz, mas a Petrobras vai pegar as informações dela e vai ver que ela é uma ótima empresa de solda elétrica através dos certificados ou através de serviços já feitos do histórico, que nós já vimos isso no capítulo 1, que a empresa ela leva a sério o histórico dos seus prestadores de serviços. É até por isso que existe o cadastro. Mas a empresa ela quer trabalhar com MIG também para a Petrobras. Então ela tem que apresentar, ela foi classificada como empresa especializada em solda elétrica. Ela vai ter que anexar lá a documentação ou mostrar, né, que os seus funcionários também são muito bem treinados em MIG, em MEG, e que os seus serviços prestados a outras empresas, que também conta como histórico, ela prestou bons serviços em MIG e em MAG. Então ela consegue, através dessas novas informações, consegue de repente a classificação como soldador de todos esses tipos de solda. Bom, isso aqui é uma exemplificação de como é feito essa classificação. É claro, uma empresa especialista em manutenção elétrica, né? O cara vai mostrar lá todos os certificados, todos os treinamentos ministrados aos seus funcionários, e a Petrobras vai olhar, bom, esse pessoal aqui tem cara de ser muito bom em painel de navio, comando de navio. Tem um outro que já vai ser, pô, esse aqui é melhor em manutenção residencial, predial, de uma forma geral. Então ele vai classificando. Aí se a empresa não ficar satisfeita, ela tem até 5 dias para recorrer, apresentando, é lógico, novos atestados, novos elementos que justifiquem a classificação pretendida. O cara, não quero fazer manutenção predial, eu quero fazer manutenção dentro de navio. Então, isso tudo ela tem que apresentar novos elementos e pode ser que consiga ou não, dependendo dos critérios estabelecidos para a classificação das firmas cadastradas, pode ser que ela consiga a classificação pretendida ou não, no segundo julgamento. Decorrido o prazo do subitem anterior, que são os 5 dias, a unidade administrativa encarregada de cadastro expedirá o certificado. Esse certificado de registro e classificação terá validade de 12 meses e, num processo licitatório futuro, ele substitui todos aqueles documentos, desde que estejam na validade e a empresa esteja concorrendo aquele tipo de serviço a qual ela foi previamente classificada. Se ela quiser concorrer a um outro serviço que ela não tenha sido previamente classificada, ela pode. Isso aqui não ingessa dela participar.
mas ela vai ter que apresentar novos elementos que a justifiquem tecnicamente ou financeiramente, ou seja lá da forma que precisar classificar de acordo com os critérios, para que ela possa concorrer àquele serviço que ela tanto quer. Qualquer pessoa que conheça fatos que afetem a inscrição e classificação das firmas executoras de obras e serviços ou fornecedoras de materiais e equipamentos podem impugnar a qualquer tempo, total ou parcialmente, o registro, desde que apresente à unidade de cadastro as razões da impugnação. Isso aqui geralmente é aquele cliente, né, que foi maltratado, que não teve seu serviço de acordo, não teve seu serviço de contento, né? Geralmente a gente costuma fazer isso com o nosso amigo, a gente costuma levar ele para comprar roupa onde nós fomos bem tratados, e costumamos falar também daquelas lojinhas assim, ó, não passa nem na porta daquela loja, porque aquela loja não presta, eu fui maltratado ali, isso, aquilo, outro. Então as grandes empresas também têm esse direito de fazer de acordo com o decreto 2745, com as empresas que prestaram serviço para elas e elas não gostaram do serviço, da capacidade técnica. Então elas podem apresentar, né? Claro que devidamente registrado, devidamente documentado, as razões e falar: essa empresa aqui não é boa para prestar serviço para você, Petrobras, porque para mim ela fez essa besteira, ela não cumpriu com o que ela combinou, ela não fez o que foi proposto no contrato. É como se fosse o casamento, né? Lá, o marido e a mulher lá tá casando, o marido e a esposa estão casando, mas alguém que não quer que eles casem pode se manifestar, uma coisa que no meu ponto de vista é errado, mas não cabe a questão. Então você pode sim interferir no cadastro da empresa junto à Petrobras. O 4.7. A inscrição no registro cadastral de licitante da Petrobras poderá ser suspensa quando a firma faltar ao cumprimento de condições ou normas legais ou contratuais. Aquele caso que nós vimos lá no capítulo 1, que a empresa ganhou uma licitação, mas não tinha cumprido com o contrato anterior, né? Ou, no caso aqui também estendido ao contrato atual, não cumpriu. A Petrobras pode cancelar, inclusive, né? Suspender o o registro, né, o cadastro daquela pessoa, com a finalidade de impedir que ela volte a fazer maus contratos, né? A Petrobras volte a fazer maus contratos. No B, apresentação, apresentar na execução de contrato celebrado com a Petrobras desempenho considerado insuficiente, tiver títulos protestados ou executados, ou seja, tem que estar com o nome limpo, ser uma empresa idônea, porque o título protestado ele vai servir como 4.6. O título protestado quer dizer que ele faltou com alguém. Se ele faltou com alguém, alguém protestou o título dele, né, ou executou. Tiver requerida a sua falência ou concordata, ou ainda decretada esta última. No caso, uma empresa que está à beira de falir, a Petrobras não vai entregar uma obra para ela fazer, não vai entregar uma necessidade, porque a Petrobras não vai ficar fazendo obra, nem comprando material, nem alienando, nem fazendo nada desse tipo para poder brincar de licitar. Ela precisa do bem licitado, precisa da obra executada para poder render, para poder ser uma empresa competitiva no mercado. Então, se a empresa ela está falindo, ela pode ser que não consiga cumprir com a Petrobras, ou por problema de administração, ou por negócios ruins, pelo ramo, mil e um motivos que levam à falência. Na letra E, deixar de renovar no prazo que lhe for fixado documentos com prazo de validade vencido ou deixar de justificar por escrito a não participação na licitação para a qual tenha sido convocada. Isso aqui no caso, vamos ver mais tarde,
A licitação que você é convidado é a carta convite que você recebe. Isso lhe convida para uma tomada de preços, que é a modalidade que você é convidado. Esse grupo cadastrado aqui esse cadastro que está sendo criado aqui no capítulo 4, ele vai ser convidado, né, que é o convite. Desculpa, não é a tomada de preço. É o convite. Vai receber o convite para ser a carta convite, que é para tipo de licitação que nós vamos ver mais tarde, que é o convite para participar de uma licitação. Ela tem que justificar a não participação, além de ter que renovar todos aqueles documentos que são solicitados a ela quando vai apresentar. Nós sabemos que a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira, assim como as outras habilitações também, a capacidade técnica, genérica, específica, operacional. Isso aqui também varia de acordo com a empresa faça treinamentos, mas não seria algo que impediria uma empresa de fazer participar de uma licitação com a Petrobras. Mas a qualificação econômico-financeira teve mudança, tem mudanças praticamente que todo mês, então são os certificados, provavelmente tem um adendo de você ter que comprovar novamente o seu salário, né, o salário que a empresa tem todo mês, assim como a regularidade fiscal, né, se ela faz depósito de fundo de garantia, se paga correto o INSS e por aí afora. A inscrição será cancelada. Olha bem, nós temos aqui, pode ser suspensa, a inscrição pode ser suspensa ou a inscrição pode ser cancelada. Suspensa é uma situação que você está suspenso, mas você corrigindo aquele ato que você faltou, a suspensão acaba, você pode voltar a participar. No caso, vamos analisar, citar um exemplo do jogador de futebol. Ele foi suspenso de 2, 3 jogos, mas ele continua sendo jogador e depois daquela suspensão que ele cumprir aquela suspensão, ele vai estar quite novamente e ele vai poder voltar a participar. Então ele não deixou de ser jogador. A empresa, quando ela é suspensa, ela não deixa de ser empresa cadastrada. Ela simplesmente está em algum erro e tem que cumprir. Tem que cumprir aquilo que ela faltou, o cumprimento que foi o motivo da suspensão. Já o cancelamento da inscrição vai ser por uma causa que você não tem como voltar atrás. No caso, decretação de falência, dissolução ou liquidação da firma. Quando ocorrer declaração de inidoneidade da firma, aí nesse caso a Petrobras não te aceita mais. Pela prática de qualquer ato ilícito, você já era também. Requerimento do interessado. O próprio interessado fala que não é mais interessado em prestar, em participar de licitações da própria Petrobras. E a suspensão. A suspensão da inscrição será feita pela unidade encarregada do cadastro por iniciativa própria ou mediante provocação de qualquer unidade da Petrobras. O cancelamento da inscrição será determinado por qualquer diretor ou pela diretoria da Petrobras, no caso da letra B do subitem anterior, com base em justificativa da unidade administrativa interessada. O ato de suspensão ou de cancelamento será comunicado por escrito pela unidade encarregada do cadastro, fixado o prazo de vigência e as condições que deverão ser atendidas pela firma para restabelecimento da inscrição. A firma que tiver suspensa a inscrição cadastral não poderá celebrar contratos com a Petrobras, nem obter adjugação de obra,
indicação de obra, serviço ou fornecimento, enquanto durar a suspensão. Entretanto, poderá a Petrobras exigir, para a manutenção do contrato em execução, que a firma ofereça caução de garantia satisfatória. No caso, a empresa ela tem um contrato em vigência e não renovou os prazos, não, não atendeu os cumprimentos. A Petrobras ela exige, né, uma caução. Uma caução geralmente é nesse caso aqui vai ser um seguro pago pela empresa, um seguro que vai ser pago pela própria empresa prestadora de serviço. Pode ser também um depósito em dinheiro, ou qualquer outra coisa que garanta à Petrobras que a empresa vai continuar o serviço, que vai conseguir terminar o serviço, né? E se acontecer algum sinistro, algum dano, alguma coisa, ela tem como marcar com aquela responsabilidade que ela contratou, né, com a empresa Petrobras. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com a segunda parte do 4.1. Por enquanto é só. Obrigado.